Partidos, divididos, enfraquecidos, destruídos. Seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? No devocional de hoje eu quero falar com você a respeito de divisões, dissensões, obras da carne como testificam Gálatas 5:20. Você tem consciência do quanto isso destrói uma sociedade? Você sabe o que diz as Escrituras e como devemos agir para sermos pacificadores? Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? Em Mateus 12, verso 25 está testificado: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando falamos de partidos, já estamos falando de divisão. Porque se não houvesse divisão, não haveria necessidade de existirem partidos. Satanás não está dividido com ele mesmo, mas usa esquerda e direita para dividir, porque ele é o diabolos, ele é o divisor. E quanto mais dividida uma nação está, mais fraca ela se torna e mais fácil é desconstruir valores morais que foram criados baseados no bem-estar do coletivo e não de algumas classes. Mais fácil é trazer as desigualdades que geram as cobiças, as invejas e todo sentimento contrário ao amor. E por que existem os partidos? Partidos propõem multiplicidade de pensamentos, o que é uma contradição por serem partidos, partes que se dividiram de um todo. E por que digo contradição? Ora, você sabe, até mesmo pela lógica matemática, que o contrário da multiplicação é a divisão, e vice-versa. A multiplicação produz crescimento, a divisão produz fragmentação. Aos olhos de alguns, as muitas fragmentações se passam por multiplicações, mas tais fragmentos de um ser ou de uma sociedade não carregam em si mesmas a completude do todo, a unidade e unanimidade. Isto seria ótimo, digo, da multiplicidade de pensamentos, se o objetivo fosse o mesmo. A Escritura nos diz em Provérbios 11, verso 14, que não havendo sábios conselhos o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, havendo multidão de conselhos, tendo os conselheiros o mesmo objetivo, haverá segurança para esta nação. Mas a ideia de partido, na prática, são divisões de pensamentos, ideologias e modos de operar, inclinados a um propósito diferente, porém no íntimo, movidos de um mesmo sentimento, neste caso perverso, o de alimentar suas vaidades de poder, riquezas materiais e controle. Esta é a sedução do mundo. Por acaso não foi também esta a proposta de Satanás a Cristo na tentação no deserto? Alienar um povo com entretenimentos e culturas de idolatria à própria carne, e desrespeito aos valores que não impõem escândalos para projetar seus desejos e fazê-los serem aceitos à força, debaixo do argumento ideológico. E fazendo isto, enfraquecem as vozes do que de bom se conserva diante de suas maquinações grosseiras. Esquerda, direita, centro, divisões que impulsionam uma sociedade que vive voltando ao passado, mas não para tirar lição dele, mas apenas para pescar acontecimentos que corroborem com suas linhas de atuação, seja condenando os erros ou enaltecendo as rebeldias dentro daquele cenário passado, e acabam testificando contra si mesmos de que passa o tempo, mas não há nenhuma mudança interior. Por isso há de quem se ouça sempre dizer, perdoei, e destes mesmos nunca se ouvir dizer, pedi perdão. Há quem viva em um lamento interminável sobre coisas que passaram e mesmo assim estão sempre a dizer sobre as mesmas atitudes, eu aprendi, quando na verdade nada aprenderam. E há quem diga, deixei para lá, esqueci, mas por conveniência voltam a olhar para trás, para terem argumentos com que acusar e lançar em rosto o que se dizia ter sido jogado no esquecimento. E os que assim têm passado os dias sobre a terra prosseguem puxando um caixão pesado e o levam para onde vão, se possível para dentro da vida dos outros, porque nenhum deles quer andar sozinho na própria vereda que escolheram. Querem sempre arregimentar apoio, porque no fundo sabem que estão errados e por isso precisam de uma classe de pessoas que se identifiquem com suas próprias loucuras. Toda a ação tem no mínimo um pensamento atuante com uma ideologia e uma intenção.
Mas o triste de todos os que se dividem é que até aqueles que não ergueram bandeiras de quaisquer que sejam os lados acabam sendo atingidos pela insensatez alheia de seus entes próximos. E até que um lampejo de lucidez visite a consciência de quem se permite polarizar sem ter a total profundidade do que isto significa na prática, os efeitos negativos desta divisão já estão a corroer suas almas. Nunca se esqueça, se você realmente é um pacificador, que para desfazer divisões, destruir inimizades, diante deste espírito, você não pode tomar partido, porque se assim o fizer, já estará contaminado, polarizado, e não conseguirá estabelecer um caminho de paz entre ambos. Você precisa compreender que, antes de tudo, o certo é quem está apto a se negar um pouco mais, e o errado precisa de um pouco de misericórdia para ter oportunidade de arrependimento. E se diante desta misericórdia ele se mostrar irredutível quanto ao seu erro, íntegro permanece o seu coração diante desta divisão. Do contrário, você estará tão dividido quanto aqueles ao qual desejava ajudar. Quem toma partido não está apto a ajudar ninguém, pois o primeiro requisito do pacificador é manter-se íntegro diante de uma divisão. Do contrário, só irá alimentar o processo de sectarismo. E neste sentido, há muitos religiosos convencidos de que não o são, e sabemos disso quando arrancamos a religião e percebemos que desses encontros não se sobrou vínculo de amor algum, mas sobraram política, ideias formatadas e opiniões, tanto nos que ficaram quanto nos que se foram, e então a autojustificação toma o lugar do arrependimento, tornando o coração mais duro e o convencimento mais forte. Defenestraram o amor real de suas vidas, enquanto a Escritura ensinava em Colossenses 3,14, dizendo: "E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Porque em Cristo não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos." E assim deveria ser também para estes, uma vez que se chamam servos de Yeshua, mas estão seduzidos a escolher lados, e por esta sedução conclamam seus ouvintes a se posicionarem não em amor, mas em divisão, contra os que afirmam ter uma solução melhor para a sua sociedade. E assim a culpa de um ou de alguns se dilui em milhões, porque do combustível esta sociedade partidarista já está abastecida, a saber, a insatisfação. Só basta acender para queimar o ódio de uma maioria que não sabe o que faz, nem o que pretende com isso. Não sabem o que fazer em seguida e, portanto, tão logo se cumpra o que lhes foi comandado, sem rosto, porque não há um caráter explícito, continuarão aguardando novo comando. É a sociedade prompt de comando, onde quem digita as ordens está sentado no conforto, comendo e bebendo às custas dos comandados. Pare e pense: será que tudo que é lícito, porque tenho o poder para fazer e a lei me garante o direito, realmente convém? Claro que não. Isto já nos ensinou o apóstolo Paulo. Então tenha cuidado com o pão de Gideão, este inconsciente coletivo trabalhado em favor da ideia de um único indivíduo ou de uns poucos que diluem a sua culpa entre milhares para cumprir os seus desígnios não declarados publicamente. Pelo entendimento de tudo que se realiza, se dê o direito de, antes de entrar em conflito ou de cruzar os seus braços, de se questionar se os efeitos mudarão a realidade à sua volta para melhorar o interior das pessoas. Porque o que é exterior só muda quando se muda o interior, e há tempo, modo e propósito para tudo debaixo do céu. A medida da iniquidade deste mundo está se completando, para se derramar de uma única vez. Tenha raiz em Cristo, porque este mundo construído a partir do pensamento humano, que te escraviza e rouba a tua paz, vai ser completamente desconstruído por Yeshua, o Mashiach, nosso Rei que está voltando. Que possamos reconhecer que somos embaixadores de uma outra pátria, a exemplo do apóstolo Paulo e Timóteo, que dizem na Epístola aos Filipenses: "Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." E compreender que a palavra de Deus, ao qual nós somos portadores e mensageiros, nossa principal e real função neste mundo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e, portanto, compreender que uma cidade, estado, nação mudam quando as pessoas mudam. E só existe uma maneira de mudar de verdade: encontrando-se com a verdade,
e acolhendo-a em seu coração. Cristo é a verdade, mas embora muitos o professem e estejam diante dele, estão ainda a viver como se perguntassem, a exemplo de Pilatos, Quid est veritas? Ou, que é a verdade? Quero deixar para sua meditação Efésios capítulo 4, versos 4 ao 6, que diz assim: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E que vocação é esta, eu pergunto? A de nos tornarmos como Cristo em vida e natureza. Prosseguindo diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Reflita sobre isto. Um dia abençoado para você. Shalom Adonai.